Bem-vindo ao nosso podcast da enfermagem. Meu nome é Cláudio, sou enfermeiro e, como sempre, temos um convidado ilustre hoje com a gente. Vamos conversar aí, falar um pouquinho sobre a nossa área, né? Falar um pouquinho sobre a enfermagem. Hoje nós temos aqui o Sérgio, grande enfermeiro, conheço há alguns meses esse cara e trouxe aqui pra gente trocar uma ideia aí. E aí, Sérgio, como é que tá? Olá, Cláudio, eu estou bem, obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer vir conversar com você e falar com a nossa enfermagem brasileira. Beleza. Seguinte, cara, eu nem vou te apresentar porque eu vou demorar muito tempo, né? Então eu prefiro e quero que você se apresente. Quem é o Sérgio? De onde você veio? Onde você trabalhou? Onde você se formou? A história é um pouco longa. Então vamos resumir isso daí. Vamos. Eu entrei na enfermagem, Cláudio, em 1982, na Santa Casa de Ourinhos, como atendente de enfermagem. Eu nem sei se tem algum profissional ainda atendente de enfermagem na prática, né, hoje, né? Atendente de enfermagem. A gente tem que fazer uma ressalva aí, porque estamos no novo século. Sim. E você é do século passado. Sim. Né? O que era o atendente de enfermagem? O atendente de enfermagem era um profissional que fazia um curso de 3, 4 meses e ele tinha como objetivo a atuação, vamos supor, nas questões básicas da enfermagem. No banho, na ajuda à alimentação. Porém, como era escasso o profissional auxiliar, o técnico praticamente não existia, era muito raro. Enfermeiro também raro, principalmente no interior. E a gente, conforme nós íamos adquirindo experiência, nós éramos treinados pelos auxiliares de enfermagem ou por atendentes antigos a também fazer medicação. Nós só não atuávamos em UTI, raramente. Mas, conforme o tempo passava, você adquirindo experiência, você poderia ser, então, migrado para a UTI também. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Ourinhos. E o que te deu na cabeça de fazer faculdade de enfermagem? Você se encontrou sendo atendente e quis fazer faculdade de enfermagem? Teve alguma influência externa ou foi isso? Veja, a princípio lá, eu tinha 16 anos na época. 16 anos trabalhando num hospital. Eu fiquei 6 meses, depois já fui para a noite. Eu era, entre aspas, o único homem da noite. Então eu fui designado para o pronto-socorro e lá a gente atendia muitas urgências. Bem diferente dos protocolos. Não existiam tantos protocolos ou não existiam protocolos de atendimento ao trauma, ao ferimento por arma de fogo, a parada cardíaca. Para você ter uma ideia, a gente fazia adrenalina intracardíaca. O médico usava uma agulha deste tamanho, funcionava na área cardíaca para fazer adrenalina naquela época. Coisa de filme. Coisa de filme, seringa de vidro, agulha de aço. Então, mas isso tudo me despertou uma vontade que, assim, eu tinha em mente que eu poderia fazer alguma coisa a mais para ajudar alguém. E o sonho, né, de todo mundo naquela época, como o papel do enfermeiro era muito pouco divulgado no interior, era a medicina. A medicina era o sonho. Porém, né, com o tempo, eu entrei na Santa Casa com 16 anos. Com 18 anos eu fui fazer o tiro de guerra, que é a participação no Exército Brasileiro, de uma forma parcial, não prestando serviço ao Exército integralmente, mas nós ficávamos algumas horas e eu conseguia, assim, também trabalhar. E precisava trabalhar, precisava fazer o exército e comecei, então, a fazer a faculdade de Educação Física à noite numa cidade vizinha no Paraná que se chamava Jacarezinho. Fiz 2 anos de Educação Física, mas não era aquilo. Abandonei e cheguei para o meu pai e falei, eu quero ser médico. E eu fui, então, para Campinas, fiz 1 ano de cursinho lá, não consegui ingressar, não passei no vestibular e falei, vou tocar a vida, né? E com a experiência que eu tinha na Santa Casa, eu trabalhei em vários hospitais em Campinas. Eu trabalhei em laboratório, trabalhei colhendo e fazendo exames de gasometria, eletrocardiograma, trabalhei no banco de sangue, até que me despertou, poxa vida, eu tenho tanta experiência e tenho aí a faculdade de enfermagem.
e comecei a conhecer profissionais enfermeiros, né? Porque Campinas é uma cidade maior, você consegue ter mais contato com essas pessoas, com esses profissionais. E fui então e prestei o vestibular para a PUC de Campinas para enfermagem. Não prestei para medicina e depois migrei, prestei para enfermagem. E passei uma colocação até legal na época, comecei a cursar, só que daí tinha um problema, Cláudio. Eu não tinha condição financeira para pagar a faculdade. E naquela época, veja bem, a PUC fez 50 anos, né? Está fazendo 50 anos. A faculdade de enfermagem está fazendo 50 anos. E até eu comentei lá com o pessoal, né? Naquela época, quem trabalhava no hospital da PUC, que é no próprio local da faculdade, no Campus 2, tinha bolsa integral. Poxa, eu lá fiz um processo seletivo, entrei como atendente de enfermagem na PUC, trabalhava à noite e fazia faculdade integral. Eu quero chamar bem a atenção. A faculdade era das 7h10 da manhã às 18 horas da tarde, segunda a sexta, e sábado, das 7 da manhã às 13 horas. As piores aulas eu tenho certeza que eram de sábado, das 7 da manhã às 13. Eu estava plantão à noite, né? Sabe como é que é a vida de plantão? Bem, ingressei então na faculdade e também no hospital da PUC, e assim foram os 4 anos de formação, trabalhando e estudando. O que me trouxe ainda mais ciência da experiência que a gente tinha lá. E uma diferença, né? Na faculdade da PUC, e ainda é hoje assim, eu pude constatar lá na comemoração, que no segundo semestre do primeiro ano, os alunos já iam para campo. Já iam ter o primeiro contato com o paciente. E dali, já começando, a partir de então, quando vinham as matérias técnicas, você já ia desenvolvendo isso no campo de estágio. Que faculdade tem isso hoje? Eu pergunto para você. Não tem. Só fazendo uma ressalva, esse período todo também, eu participei contigo. Nós somos da mesma turma da PUC. E outro dia eu estava conversando com o pessoal, com alunos, né, de faculdade, e dizendo a diferença, né? A gente tinha uma parte teórica e logo em seguida já partia para a prática. Exatamente. No segundo semestre nós fomos para dentro do hospital, não fomos em colocar a mão no paciente, mas a gente já começou a frequentar, fazendo a nossa anamnese e as entrevistas, né? E isso é completamente diferente do que a gente vê hoje, né, da formação. Saiu da faculdade, finalizou lá no século passado. Onde você caiu? Para onde você foi? Então, nós terminamos então em dezembro de 92, né, e eu já estava empregado no Hospital Madre Teodora, lá em Campinas. E assumi lá como enfermeiro do plantão noturno. E logo em seguida como supervisor do dia, né, desse hospital. Um hospital pequeno, 40 e poucos leitos. Tinha um centro cirúrgico, 2 leitos de UTI, mas era pouco. E surgiu então a minha primeira filha, a Bruna, né, nasceu lá em Campinas em 1994. Então logo a vida nos trouxe para São Paulo. Eu vim para São Paulo, trabalhei primeiro no hospital pediátrico da extinta Medial Saúde, era o Hospital Promedim, eu assumi lá como supervisor de enfermagem, e logo em seguida, isso foi em 94, 95, eu entrei no resgate, no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Na verdade, na época se chamava SAMU 93. Mas, gente, deixa eu chamar a atenção. Não é o SAMU que vocês conhecem hoje. Não é o SAMU. Tá? Então, hoje, esse SAMU, que hoje é o GRAU, Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências, e na época era o Serviço de Atendimento Médico de Urgências. Exatamente. Diferente do SAMU, que é móvel de urgências. Né? Mas você teve uma tremenda experiência também no outro SAMU. No outro SAMU. A vida da enfermagem é tanto semelhante nesse sentido a todos nós, né? Dificilmente a gente tem um vínculo só, a gente tem 2, às vezes 3 vínculos, né? Então, eu trabalhei por um tempo nesse hospital. Quando eu ingressei no resgate, eu saí e fui para o Hospital Paulistano, na UTI do Hospital Paulistano. Trabalhávamos
lá. Sim, Você no pronto-socorro, na UTI. E nessa época você estava não no outro, o SAMU do Vale do Ribeira. SAMU do Vale do Ribeira. Esse SAMU foi edificado com um consórcio. Acho que a primeira experiência que eu ouvi nesse sentido é do consórcio dos municípios do Vale do Ribeira. Por quê? A Regis Bittencourt, na época, era uma estrada simples, né? De mão única, simples, vai e vem, e era conhecida como Estrada da Morte. E nós tínhamos o Corpo de Bombeiros em Itapecerica e outro só em Registro. E era uma deficiência muito grande de atendimento pré-hospitalar. Então, o governo do estado de São Paulo, através do consórcio de vários municípios, sediou em Pariquera-Sul o SAMU Vale do Ribeira. Para a gente ter uma localização geográfica, eu sei que você não é muito bom em geografia, mas de distâncias, né? Porque para quem mora aqui perto entende essas distâncias. Mas, por exemplo, de São Paulo até Pariquera-Sul são quantos quilômetros mais ou menos? De São Paulo até a divisa do estado, até a divisa né? com o Paraná, que era a nossa área de atendimento, em torno de 270 quilômetros. São 270 quilômetros onde tinha esse consórcio. Isso, e tinha esse consórcio, eram 10 viaturas, 2 de suporte avançado e 8 de suporte básico em toda a rodovia, em postos, né? Em toda a rodovia. E todos os municípios que beiravam a rodovia, a Regis Bittencourt, né? A Estrada da Morte, conhecida Estrada da Morte, foram aparelhados, então, para servir de sala de estabilização para os pacientes graves, para depois serem transferidos ou para Pariquera-Sul, ou se estivesse acima da serra, eram trazidos para São Paulo. Então, isso antes de 2000, mais ou menos. Eu entrei lá em 96. Se a gente for 97. Fazer um levantamento aí, então, a gente tem as primeiras, vamos dizer, salas de estabilização, mesmo antes da portaria. Mesmo antes da portaria. A Já portaria eram consideradas em 2002. 2002, onde foi instituída as salas de estabilização. Aliás, ela está fazendo 20 anos agora. Exatamente nesta semana, ou semana que vem, que foi promulgada a portaria 2048. Então não existia. Existiam já os protocolos de atendimento ao traumatizado. Inclusive, nós fizemos o Advanced Trauma Life Support, o APH, Advanced... o PHTLS. PHTLS. Hospital Trauma Life Support, uma das primeiras turmas do Brasil, nós fizemos aqui. Fomos nós, exatamente. Mas não existia a rede, o complexo ainda, integrando todos os serviços. E em estrada, muito menos. Na época, quem montou esse serviço foi, infelizmente não está mais com a gente, a doutora Margarete Matoso, que eu faço aqui uma referência a ela, a Cristina, a enfermeira, a doutora Sônia, o doutor Antônio Nimaru. Antônio Nimaru. Todos participaram da construção do SAMU 92 com saúde, que era o consórcio dos municípios lá do Vale do Ribeira. Aliás, em breve a gente quer convidar o Antônio para vir falar sobre central de regulação. A autoridade máxima, ele e o Paulinho, que está na Bahia agora, né, que nós conhecemos muito. Infelizmente está na Bahia. Se estivesse aqui em São Paulo, com certeza seria convidado. Legal. E então, passando essa cronologicamente falando aí da sua vida profissional, você trabalhou sempre em 2, às vezes até em 3, né? Trabalhou tanto num APH de estrada como um APH de cidade. Isso, já deixando aí em aberto, teremos um assunto em breve falando também da diferença desses dois serviços aí. E vamos ver se a gente te convida de novo para falar sobre... Em 95, eu entrei no resgate. Em 96, eu entrei lá na estrada, entrei no finzinho de 96, começo de 97, e também conciliando com o hospital, né? Essa vida maluca que a gente tinha. Porém, eu sempre tinha uma coisa comigo, né? Eu não posso parar de estudar. Não posso. E a gente fez lá em 96, se eu não me engano, em 96 eu fiz especialização em UTI, no HC, né, em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Aliás, foram 1.800 horas de especialização. Aprimoramento. Era aprimoramento, mas como o título já saía como especialista, né? Aí a gente fez a prova de título em Marília,
pela antiga Sociedade Brasileira de Enfermagem do Trauma, SOBET. Você estava junto, a Rosimei. Você passou com a nota de 53º, eu passei com uma nota de segundo colocado, né? Vamos lá. Então, nós fomos também titulados em atendimento ao paciente traumatizado grave. Então, foi a minha segunda formação em termos de pós-graduação. Continuei no Vale do Ribeira por 10 anos, até 2007. E no GRAU, o que era o resgate, em algum momento passou a se chamar GRAU, Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências, 193, e por lá eu fiquei 25 anos, eu saí agora recentemente. Você tá velho, hein? Não, 25. Acho que não, o tempo que está passando muito rápido. O tempo que está passando muito rápido. E nesse meio tempo eu comecei a deixar a assistência hospitalar e migrei para a área de gestão. Primeiro a gestão, gerência de enfermagem e depois a gestão hospitalar. Eu fiz MBA em gestão executiva em saúde, trabalhei, voltei a Medial Saúde, lá no Hospital Alvorada de Santo Amaro, como gerente de enfermagem. Depois trabalhei no Einstein, lá numa unidade avançada em Alphaville. E depois eu migrei para o Hospital M. Boi-Mirim, Hospital Municipal M. Boi-Mirim, administrado pelo CEJAM, que é uma OS de São Paulo, em parceria com o Einstein, onde a gente construiu aquele hospital, né? Ele só tinha as paredes, a gente montou todo o hospital e isso começou a me trazer uma experiência muito maior em termos da visão de gestor. A enfermagem, ela tem uma característica, obviamente, de pôr a mão no doente, de cuidar do doente, de dar atenção para o doente, que, obviamente, isso é uma característica muito da enfermagem. A gente cuida do doente, você toca, você olha no olho do doente, você não simplesmente vai lá dar uma medicação. É a enfermagem que está lá 24 horas olhando não só para as necessidades clínicas do paciente, mas para as suas necessidades emocionais, inclusive, Cláudia. Mas fazendo assim uma analogia do que você me falou, você saiu da faculdade sendo gestor, basicamente. Porque você foi supervisor, você foi já em cargos de supervisão. Né? Eu costumo dizer que o enfermeiro, ele não é somente o cuidador. Não. Ele sai da faculdade sendo cuidador, sendo docente, também, sendo líder e gestor. Ele tem que ter a gestão da sua equipe. A gestão, minimamente, ele é um gestor. Aliás, se eu não me engano, se não a única, é uma das únicas formações em saúde que existe um ano inteiro de administração hospitalar. Administração hospitalar, exatamente. Ano inteiro. Aí fiz vários cursos de formação em Lean Six Sigma, por exemplo, e fui ampliando ainda mais essa visão gestora. Pois a partir de então, você consegue transformar a assistência em números. Mas o que é isso, Sérgio? Peraí, vamos lá entender o que significa isso. Eu preciso, o gestor maior, o administrador, ele está preocupado com números. Eu preciso mostrar a efetividade, a eficácia, o tratamento da enfermagem, o cuidado da enfermagem em números. Como? Através de indicadores. Né? Nós vamos medir o quanto que eu deixo de levar dano ao paciente no decorrer do cuidado. Então, eu preciso até tomar um cuidado para falar sobre isso, porque a gente está falando de erro. Então, o erro, ele é não intencional. Na assistência de enfermagem, na assistência médica, na assistência de fisioterapia, qualquer que seja a assistência, dentro de um ambiente tão complexo que é a saúde, nós erramos. Então, a partir do momento que eu consigo transformar tudo isto em números, mostrando que nós podemos oferecer uma assistência livre de danos, transformar isso através de indicadores em números, eu convenço um gestor maior, o pagador, o empenhador de verbas, a dizer assim,
Poxa, a enfermagem, ela precisa de mais profissionais. A enfermagem precisa de uma remuneração melhor. A enfermagem precisa de um processo de trabalho mais alinhado para desenvolver a sua assistência adequadamente. Se você não tem números, você não consegue pedir para o gestor aquilo que você está necessitado. O paciente ele necessita de uma assistência, mas eu tenho que provar que ele precisa dessa assistência. E uma das maneiras são números. Né? Eu me envolvi com gestão também, muito interessante, essa visão de quem está atrás da mesa. Né? De preciso comprar este material, mas se eu não provar para o gestor, eu não consigo comprar. Então, por isso que eu reforço muito nas aulas em pós para o pessoal, que eles têm que ser o gestor do teu setor, entender como que é isso. Né? Eu sei que você teve 2 experiências assim, talvez seja difícil encontrar quem teve essa experiência. Você montou, é claro, não você, a sua equipe, você foi convidado, mas assim, 2 hospitais. Sim. Qual que foi a diferença de montar o primeiro e o segundo? Primeiro dá um contexto geral dos 2. Na verdade foram 3, tá? 3, já esqueci, né? 3. Então, primeiro foi o Hospital Municipal do M-Boimirim, chamado Dr. Moisés Deutsch. Que é um hospital público com gestão terceirizada pelo MOES em parceria com o Einstein. Qual que é a diferença principal que eu vejo da gestão direta? Né? A gente tem muito mais agilidade nos processos, seja de compra, de contratação, da reestruturação, de mão de obra, de processos, é muito mais ágil nesse sentido. E, de qualquer forma, você tem que prestar contas ao gestor público, né? No caso, a prefeitura. Então, a gente trabalha com metas. Metas de faturamento, metas assistenciais, de qualidade, de segurança do paciente. Bem, a estruturação do Hospital do M-Boimirim, que eu participei da equipe, né, ativamente, então nós conhecemos o hospital, nós começamos a trabalhar em fevereiro e as portas se abriram dia 9 de abril. E ali já abriu porta pronto-socorro, né? Pronto-socorro. Nunca foi referenciado, sempre abriu já direto. Direto, porta aberta. Porta aberta. Pronto-socorro, clínica médica, clínica cirúrgica e parte do centro cirúrgico e UTI a gente abriu. A segunda fase foi a maternidade. Então a gente já aprendeu uma coisa aí, nunca você abre um hospital 100% de uma vez só. Compartimentalize esta abertura, faça em fases, pois o choque é muito grande. Para você ter uma ideia, nós desenhamos, mobiliamos o hospital, equipamos o hospital, treinamos todos os funcionários e aí a gente foi criar os fluxos de atendimento. Olha, o paciente chegou do pronto-socorro, ele entra por aqui, ele passa por aqui, ele vai para ali, uma consulta aqui, classificação de risco da enfermagem, passa pelo especialista. O dia que a gente abriu a porta, nada funcionou. Eu não sei, mas assim, bem uns 2 quilômetros de fila do pessoal do bairro do Jardim Ângela esperando há 20 anos esse hospital abrir. Sabe o que a gente fez com o fluxo que a gente desenhou? Não fala o que jogou fora, mas colocou na gaveta. Colocamos na gaveta, porque foi um aprendizado diário. Para dar um contexto, o Hospital M-Boimirim hoje já tem outros ali, nem tanto, né? Mas é um hospital que fica na zona sul da cidade de São Paulo, uma população extremamente grande, eu não sei nem mensurar a quantidade de pessoas que aquele hospital atende hoje. Então Jardim São Luís, Nakamura, Jardim Ângela, de uma população na época extremamente violenta. Então houve um empenho da prefeitura, do estado, enfim, né, para melhorar aquela região, e com o hospital melhorou muito, né, muito com mesmo. Com certeza. Né? E a tua experiência já depois de ter passado por essa do Brasilândia? No meio aí, doutora Adib já teve. No meio teve outro, né? Eu fui abduzido pela gestão do Sejan e a gente foi montar um hospital no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Que foi uma característica bem diferente. Quando você muda de região, porque imagina, nosso país, do tamanho que é,
Obviamente que a gente tem as leis do SUS, a Lei 8080, tem um arcabouço legal e técnico através das normas da Anvisa, dos próprios conselhos, né? Que dá toda a estrutura legal para você montar um hospital. Mas as características do local são diferentes, as pessoas são diferentes. Se você não respeitar a regionalidade, você está fadado a um erro. Você precisa entender o contexto. Então a gente foi lá para o Rio de Janeiro, eu fiquei na primeira fase lá 60 dias, depois voltei, depois mais uns 40 dias lá, e a gente montou na Ilha do Governador, né? Acho que é o município Ilha do Governador, não sei direito, mas você atravessa a ponte lá e a gente montou o hospital. Lá, Cláudio, eu entrei, eu precisava usar capacete e bota, porque estava ainda a obra acabando, né? E eu medi o hospital inteiro, gente, inteiro, com uma trena na mão, um papel, fazendo toda a marcenaria do hospital. E lá eu desenvolvi um negócio legal, que é um segredo meu, é claro, né? Uma ferramenta minha, que eu tenho hoje uma planilha de Excel por leito de clínica, por leito de clínica cirúrgica, por leito de UTI neo, por leito de UTI adulto, o que você imaginar, por sala de centro cirúrgico, onde eu só jogo um número de leitos que eu vou precisar, ele me já dá tudo isso. Quantos ventiladores eu preciso, quantas bombas de infusão, quantas camas, quantos profissionais. E eu desenvolvi isso lá no Rio de Janeiro. E a negociação dessa planilha a gente faz como? Mais tarde a gente conversa a respeito de como negociamos isso. Eu passo meu cartão para você. Vamos compartilhar. E lá também a gente montou 3 UPAs, né, de grande porte lá no Rio de Janeiro. Eu voltei para São Paulo e aí eu saí do hospital, onde eu fazia a coordenação assistencial. Eu vou fazer um parênteses, né? Lá no Mboimirim foi um modelo muito interessante, porque tinha o diretor do hospital, o diretor técnico, o gerente administrativo, o gerente médico e o gerente assistencial. O que era e o que hoje isso expandiu, e recentemente no Hospital da Brasilândia a gente fez assim também. O gerente assistencial é um enfermeiro, pode ser um físio, pode ser um nutricionista, pode. No caso, era a enfermeira Ana Cris Rossetti, nossa amiga fantástica. Sim. Se vê a gente, Ana, beijão para você. Beijão para Ana, aí da Itália, né? Da Itália. Precisa trazer ela para quando ela voltar para o Brasil, isso, traga ela para cá para contar a história dela da Itália, que é muito diferente. Com certeza. Diferente. Bem, onde eu parei mesmo? Que você estava lá no... do modelo assistencial. Exatamente. Né? Então, o gerente assistencial, ele, debaixo do guarda-chuva dele estava a enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia clínica, assistente social e psicologia. Tudo respondendo com a gerência só. Obviamente que cada área com seu RT, com seu responsável técnico. Né? A físico com o responsável técnico deles, que tinha o papel de supervisão, a nutrição com a responsabilidade técnica deles, a enfermagem da mesma forma. E assim, você quebra feudos, né? Você minimiza conflitos, né? Você não permite que conflitos virem confrontos, principalmente algumas profissões que lá na beira-leito, não, esse papel é seu, eu vou ter aqui, daqui para frente é você, não, você... Não, gente, o paciente é um só. Nós não podemos compartimentalizar o paciente. A assistência deve ser integral. E uma gerência que tem essa visão integral da assistência, ela consegue unificar muito mais e diminuir o quê? Os erros. Melhorar a segurança do paciente. O famoso, a equipe multidisciplinar, acho que fica, pelo que você falou, mais integrada. Mais integrada. Então, você tem um problema na nutrição, um problema na físio, que é centralizado em um único gerente que consegue fazer essa gestão, vamos dizer, mais fácil. E nas questões médicas, obviamente, quando você tem a proximidade das gerências, né? Em cada setor, eu tinha 2 coordenadores. Tinha um coordenador médico e um coordenador de enfermagem. Tá? E que eles discutiam e traziam nas reuniões, se não diárias, semanais, os problemas do setor, os problemas que estavam atingindo os pacientes, enfim. A discussão fica muito mais fácil. Agora, quando você chegou ali no Vila Brasilândia, era um...
Que, aliás, tomar uma água. Aliás, ali eu acho que claro que foi uma tremenda experiência, mas a gente vai ter um outro momento para falar somente dessa fase, que é a fase pandemia, porque o Brasilândia você participou da montagem dele, né, em todos os sentidos, mas não para ser um hospital geral. Não. Para ser um hospital de campanha. É uma história comovente. Pesada. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Sim, sem dúvida. Porque em algum momento a gente vai falar disso. Eu vou falar da gestão. Nós vamos conversar bastante sobre esse assunto pandemia. Inclusive, talvez até não somente com um profissional, mas com 2, 3 aqui, porque é um assunto bem pesado para a área da enfermagem, né? Mas como que foi isso? Você já chegou mais com a habilidade já mais aguçada, não é? A gente já tinha toda essa experiência, né? Tanto da assistência como da gestão, principalmente. Eu cheguei lá como apoio direto da gerência assistencial, que de novo era a Ana Cris, fantástica. E o Hospital da Brasilândia era um hospital que estava sendo construído, hoje está pronto o hospital, para ser um hospital geral. Maravilhoso, magnífico, também numa área de pouquíssimos recursos da saúde. A população da Brasilândia está esperando esse hospital há anos. Uma obra arquitetônica, eu digo, fantástica, de primeira qualidade. E ele seria inaugurado em outubro de 2020, tá? Era a projeção, e veio a pandemia. E a gente, então, foi disponibilizado, né, a prefeitura, o falecido prefeito Bruno Covas, fantástico, de uma gestão diferenciada, abriu as portas do hospital e uma OS assumiu lá, e eu comecei a trabalhar lá dia 20 de maio de 2020. O hospital abriu as portas dia 11 de maio de 2020. Então, a gente ocupou 20 leitos de UTI no térreo e 10 ou 15 leitos de clínica médica para ter vazão para UTI. Na semana seguinte, conforme eles iam entregando a obra do andar, a gente ia ocupando os andares. De uma velocidade impressionante até para a gente. Nós chegamos num total lá de 186 leitos de UTI e 216 leitos de clínica médica, só adulto. 406 leitos que por vários meses nós tivemos 98%, 99% de ocupação, 100%. E o que a gente aprendeu principalmente? Com a experiência que todos, né? Muita gente da gestão experiente, da assistência não. Em que país do mundo, me fale, que você consegue do dia para a noite, só para aquele hospital, 250 médicos intensivistas? Impossível. A minha equipe, que depois eu assumi a gerência, em determinado momento, tinha 1.682 profissionais. Eu tinha mais de 500 enfermeiros. Com experiência em UTI, você não tem. Não tem. Do ponto de vista da gestão, a gente, usando todo esse aprendizado que a gente já tinha, né, e, de novo, né, com base em todas o arcabouço legal, nós conseguimos abrir leito, ativar leito muito rapidamente, até porque o recurso existia. Né? Nunca nos faltou recurso, exceto aqueles que faltou para todo mundo, como o bloqueador neuromuscular, etc. Bem, chegou um ponto que a gente montava uma UTI em 6 horas, para você ter ideia. Desmobilizava, mobilizava 3, 6 horas, de um dia para o outro a gente montava uma UTI. Muito louco. E assim a gente... Eu acredito que só não morreu muito mais gente em São Paulo por conta da ação, seja do governo do estado, quanto do prefeito do município. E foi uma experiência também ímpar. Show. Do ponto de vista de gestão, de aparelhagem. Nós tínhamos um exercício de gestão muito interessante que muitos hospitais têm hoje, né? Principalmente esses que prezam pela qualidade, que se chama Safety Huddle. Nós tínhamos todos os dias, de segunda a sexta, obrigatoriamente, fizesse sol, chuva, relâmpago, trovão, 9 horas da manhã, uma reunião de 15 minutos em pé. Ninguém podia sentar. Quem estava nessa reunião? Todos os líderes da enfermagem? Não.
líderes da assistência, engenharia, manutenção, SAMI, faturamento, diretoria, coordenação médica. Para quê? Discutir os problemas das últimas 24 horas e dos possíveis problemas das próximas 24 horas. Ora, se eu estava com um problema ali na gestão de ventiladores mecânicos, o engenheiro clínico estava do meu lado. Ninguém saía daquela reunião sem se acertar para levar segurança para o paciente. Eram 15 minutos de reunião, não passava disso. E esse Randall é em todo o começo de plantão? 9 horas da manhã. Todo começo de plantão na manhã e à noite. À noite tinha o Randall da noite também, que o pessoal... Aí era mais assistencial, né? Sim. Todas as informações que nós gerávamos, tudo que nós produzíamos de melhoria naquelas 24 horas anteriores e as 12 posteriores ao Randall, era transmitido para o pessoal da noite, que fazia essa comunicação para o pessoal da assistência da noite. E se não participasse do Randall, tomava uma bronca? Eu sei porque eu tomei bronca. E um belo dia que eu estava participando de uma reunião, eu não fui no Randall e tomei uma bronca do meu chefe, na época, o gerente assistencial, Sérgio. É importantíssimo. É importante, um esquema de gestão. Isso, né? Eu vivi isso, foi uma tremenda experiência, maravilhoso esse tipo de gestão. Eu gosto bastante dessa área, né? Voltando um pouquinho para a tua área de pré-hospitalar, a gente vai ter aqui um outro momento que nós estamos programando aí, convidando algumas pessoas para contar histórias de pré-hospitalar, contar histórias de experiências fora do ambiente pré, mas de experiências, né, da enfermagem. Você teve muito tempo aí no pré-hospitalar. Sim. Conta um causo rápido, interessante que você passou aí, para ver se a gente consegue motivar o pessoal a não ir para a área do pré-hospitalar, que eu acho meio difícil, né? A gente fala de uma frase muito interessante: pré-hospitalar não é para todos. Não, vou pôr o macacão do SAMU, vou pôr o macacão do Grau, vou pôr o macacão da CCR, vou pôr o macacão... Não é para todo mundo. A gente precisa saber que as pessoas têm limite e não é vergonha nenhuma. Eu jamais trabalharia numa oncologia, de criança ainda, jamais. Que para mim são os heróis. Porque do ponto de vista emocional, você tratar de um paciente por tantos anos e sabendo que o prognóstico dele muitas vezes é fechado e conseguir levar alegria para uma criança, essas pessoas são muito iluminadas. Nós que trabalhamos na rua aí por tantos anos, né? Eu posso lhe dizer, contar a história, a gente tem o quê? Até 6 horas da tarde? Mas tem histórias muito tristes, mas tem oportunidades que a gente só conseguiu no pré-hospitalar. Por exemplo, né? Quando chegou no Brasil a primeira agulha de punção intraóssea automática, vamos dizer assim, nós, inclusive você estava lá junto, né? Fomos treinados por um paramédico israelense lá no HC, né? Éramos 10 profissionais, entre enfermeiros e médicos, e na época o Grau adquiriu esta agulha, né? Gente, eu não vendo material, tá? Mas é conhecida com a BIG, Bone Injection, que é uma agulha de disparo, que é uma mola que dispara. E a gente teve uma oportunidade em que uma vítima caiu de 7 metros de altura, 6, 7 metros de altura. Nós chegamos, estava eu, um médico, e um médico treinando no Grau, né? O Dr. Galesso e o Dr. Melo, se não me engano, não lembro o nome dele. Enfim, a gente estava lá, fomos atender, a vítima estava com um Glasgow de 12, claramente com um choque hemorrágico. Eu fui, o médico fazendo a parte da via aérea, atendendo, avaliação primária, aquela coisa toda. Eu peguei e fui já estabelecer um acesso venoso, porque ele precisava de uma reposição volêmica muito rápida, né? Já havíamos acionado o Águia, porque era muito distante. Ele tinha uma fratura de húmero no braço direito, tinha uma fratura de fêmur, perna esquerda, uma fratura de tíbia mais joelho. Só sobrou o braço direito. A hora que eu garroteei, nada. E nesse movimento do médico assistindo a via aérea e conversando com o paciente, ele teve uma piora, foi para um Glasgow de 6. Ele fez um trismo, travou, não conseguia
o médico não conseguia entubar, precisava sedar esse paciente, fazer os medicamentos para relaxamento e intubação desse paciente e veio. Bom, vamos lá. Doutor, Galesso, eu tenho aqui uma punção, eu tenho uma agulha, né, um big aqui, eu vou fazer uma punção intraóssea nele. Ah, legal, senhor. Você vai fazer onde? Eu falo, vou fazer no ombro esquerdo. Você já puncionou o ombro esquerdo? Aham, já puncionei várias vezes. Isso eu rezava. Eu rezei, acho que todos os Pai Nossos, mais rápido que a Ave Maria, tudo. Fui lá, pus na posição, aquilo que a gente tinha aprendido lá em laboratório, em cadáveres, né, em laboratório, puncionei. Fui lá, pum, disparei a agulha. Meu Deus, e agora? Tirei a agulha firme, fui fazer o flanche, não ia. Não, falei, meu Deus, o que aconteceu? Troquei de seringa, peguei uma seringa de 10. Quanto menor a seringa, maior a pressão. Fiz uma pressão forte, pum, foi. Né? Livrou, né? Passou o flush, né, que a gente precisa fazer. Conectei o soro, fiz a medicação, o paciente relaxou, o médico entubou, posou águia, levamos embora. Cara, a enfermagem faz a diferença. Sendo protagonista de uma situação. Qual seria a ação se não tivesse a punção intraóssea, se eu não tivesse tido a oportunidade lá atrás de ter um treinamento, que nós temos, né? Teremos outros recursos, uma jugular, etc. Mas o enfermeiro bem capacitado, ele faz a diferença no atendimento. Da mesma forma que eu não tive sucesso uma vez, e a gente tem que reconhecer aquele momento que nós precisamos treinar mais, que nós precisamos saber o quanto a cada dia, por mais que eu tenha 20, 30, 40, 50 anos de profissão, eu vou estar aprendendo. Nós estaremos aprendendo sempre. Fomos atender uma parada cardíaca de uma criança de aproximadamente 3, 4 meses, num lugar muito, muito paupérrimo. Uma família, acho que o tamanho dessa sala aqui não era o tamanho da casa da família. Era uma mãe com 2 crianças e a mãe, acho que muito cansada, deitou e dormiu em cima da criança. Então nós chegamos, estávamos eu, a Gisele, a Ruiva, esqueci o sobrenome dela. Gisele, beijão para você. A gente chegou e falava, Gisele Ruiva. Gisele Ruiva, sempre foi e aquele médico carioca, que você deu plantão com ele também. Puta, eu não lembro o nome dele. Enfim, estávamos lá, chegamos na ocorrência escuro, muito escuro, pouca luz, o médico entubou a criança em parada e precisava fazer adrenalina. Falei, bom, eu sou o cara da punção intraóssea. Fui lá, peguei a agulha, a perninha da criança, porque na criança a gente só faz na tíbia. Disparei a agulha, ela ficou instável. Não deu certo. Ótimo, eu tenho outra agulha. Peguei a outra agulha, fui na outra perninha da criança, disparei, não consegui funcionar o osso daquela criança. A Gisele, que estava comigo, ela tinha experiência em UTI, tentou funcionar a veia, não conseguiu. A gente aí teve que partir a fazer adrenalina na tubo, a criança começou a sangrar, não retornou da parada cardíaca. Aquilo, para mim, foi uma das maiores aulas que eu tive na minha vida de humildade, de aprendizado. Não é porque você desenvolveu uma habilidade, uma capacidade, teve lá alguns sucessos, que você pode imaginar que em toda circunstância que você vai atender, você vai ser o cara que vai resolver tudo. Não é assim. Aquilo foi um aprendizado para a vida. Hoje eu falo isso de boa, mas você é testemunha, porque eu conto em todas as aulas, em todos os cursos que eu vou dar de punção intraóssea, que a gente ministra junto, né? Eu conto essa história para dizer que nós precisamos ser humildes a ponto de saber que precisamos aprender todo dia. O que é excelência? Excelência nada mais é do que você fazer aquilo que você faz todo dia, repetidamente, e cada dia, cada vez que você vai fazer, você procura fazer um pouco melhor. Depois de 3, 4 anos que eu comecei a contar essa história sem derrubar lágrimas. Sem dúvida. A criança ia voltar ou não? Não sei. Estava na minha mão. Mas, cara, que papo legal. A gente está partindo pro final aqui, já deixando o convite para voltar novas
novas vezes, não será nem mais uma, nem mais duas, Então, mas para contar todas as histórias, umas 10. para a gente contar histórias, a gente tem programado aí também falar sobre a sua ação junto com Marisa Malveste, junto com Eduardo Fernando, junto ao COFEM, sobre as reformulações que estão acontecendo para a área da urgência e emergência, né, junto ao COFEM. Queria que, finalizando, aí você deixasse uma mensagem para futuros profissionais, para os estudantes de enfermagem, para os técnicos de enfermagem que querem fazer faculdade de enfermagem. O que você dá não de conselho, mas de orientação, vamos dizer assim, para essa turma aí? É difícil falar isso em poucos minutos. A gente já escreveu até capítulos de livros, redações a respeito disso, mas eu diria, você que está procurando ser enfermeiro, ser enfermeira, comece escolhendo uma boa faculdade. Não é a faculdade mais barata, não é a faculdade que você precisa frequentar 3, 4 horas por dia, não é a faculdade que tem a sua grande carga horária, ou a grande maioria à distância, que vai te formar um bom profissional. Caso você necessite, porque cada um tem uma condição financeira própria, sua, estude. Tem 2 coisas que ninguém tira da gente. 2 coisas. Conhecimento, para que você olhe para a pessoa, o seu interlocutor, seja o fisioterapeuta, o médico, seja a família, não assim, mas desta forma. O conhecimento nivela com todos os outros profissionais. E a outra coisa que ninguém tira da gente é a experiência. Calma, não se afobe, ela virá. Se você tiver uma base teórica de conhecimento sustentável, a experiência vai lhe trazer esse conjunto que ninguém tira de você o resto da vida. E olha, não se iludam, vocês serão educadores o resto da vida de vocês. Minimamente gerente da sua unidade e educadores o resto da vida. Com certeza, vai ter que educar a sua equipe, vai ter que educar o paciente, educar o acompanhante. Sim, sempre, sempre. E olha, deixa eu dar um detalhe para você. Eu tive na comemoração dos 50 anos da PUC, e eu encontrei todos os nossos professores, a grande maioria, né, das disciplinas de enfermagem. Raquel, Cida Gamper, Viviana, então vários professores lá, Carmen, né? Sim. E o que eu falei para elas e falei para todos que estavam ali, né? O que mais, além de técnicas que a gente aprendeu muito, o que a gente aprendeu tanto com elas? Postura ética. De profissional, ética. Naquela época chamava Código de Deontologia. Exatamente. Postura. Foram professores que nos formaram enfermeiros com postura ímpar. Quanta bronca nós levamos. Nossa, todo dia. Todo dia. Cara, muito obrigado. Valeu, Sérgio. Teremos você aqui novamente outras vezes. Valeu. Obrigado. Eu acho que foi show. Foi muito bom. E adeus por esse momento. Obrigado. Valeu. Obrigado. Então é isso daí. Tivemos aqui o Sérgio conversando com a gente aí, falando um pouquinho da carreira dele, da parte de gestão. O que ele fez, o que ele galgou até chegar onde está. Espero que tenham gostado e até a próxima aí, pessoal. Valeu!